Bom dia, pessoal, tudo bem? Nossa aula de quarta-feira, tá? Então, vamos continuar o estudo de medidas. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre medidas de capacidade. Da mesma forma que o quilo, né? A medida de comprimento, que é o metro, centímetro e milímetros, a medida de capacidade também a gente usa algumas simbologias, tá? E alguns nomes corretamente, tá joia? Uns nomes corretamente não, nomes adequados. Então, veja só. Quando eu falo de medida de capacidade, eu estou falando de medida de lugar, de recipiente que caiba líquido, tá? Coisas líquidas. Então, vejam só, a unidade de medida padrão da medida de capacidade é o litro e o mililitro. Então, o próprio nome já diz, ó, mili, né? 1000. Litro, 1 litro vai ter 1000 mililitros, tá certo? Então, observe essa jarra aqui ao lado, ó. Essa jarra, ela tá graduada. O que que é isso? Ó? Esses risquinhos branquinhos que aparecem, quer dizer que são as marcações do milímetro dessa embalagem, tá? Vejam que tem 200 ml, 400 ml, 600 ml, 800 ml, 1000 ml, que corresponde a 1 litro. Então, a gente chama essa unidade de medida de mililitro e a jarra a gente chama de graduada, ok? Então, gente, sempre que a gente vai trabalhar com litro, a gente usa essas unidades aqui. Percebam que muitas coisas líquidas, por exemplo, um iogurte, né, amaciante, normalmente está escrito em gramas lá na embalagem. Por quê? Porque o grama, o peso, ele acaba sendo mais preciso com líquidos mais grossos. Então, como o iogurte ele é mais grossinho, o Comfort ele é mais grosso e o quilo ele é mais preciso, então o fabricante usa o grama para medir, porque acaba sendo mais vantajoso para eles, tá? Porque como o produto é grosso, ele é mais denso, então ele ocupa mais espaço, tá certo? Então, veja só. Apesar do litro e mililitro, né, serem os mais utilizados, nós temos também uma tabela, né, de medida padrão que são múltiplos e submúltiplos do litro. Vejam só, a unidade fundamental também, né, é o litro. Mas, ó, nós temos o quilolitro, o hectolitro, o decalitro, o decilitro, centilitro e mililitro. Então, só para conhecimento de vocês, mas nós vamos usar apenas o litro, que vale 1000 mililitros, ok? Então, você vai ler novamente esse textinho aqui, a tabela, e vai responder aqui, ó, qual a unidade principal, né? Quantos mililitros tem um litro, vai grifar e vai respondendo ali, tá? Então, agora, na atividade 3, você vai analisar as etiquetas abaixo e completar com a medida correspondente, ó. Então, vejam só, tem vários desenhos, ó, tem um suco de uva, tem uma garrafinha d'água, eu tenho um vidrinho de xarope, eu tenho um copinho, daquele bem pequenininho da tampinha do xarope, tá? Uma latinha de refri. E aí eu vou olhar aqui, ó, 500 ml, 250 ml, 80 ml. Eu posso falar ml ou mililitros, tá? Corretamente falar dessas duas formas, tá? Então, você vai copiar a etiquetinha aqui embaixo do produto, tá? Preste bastante atenção na quantidade, tá? Ó, aqui, ó, são 5.000 ml, ó. Se 1 litro tem 1000, aqui são 5.000 ml. Então, quantos litros tem aqui, tá? Preste bastante atenção. Aqui você vai completar com a medida de capacidade mais adequada, ou é litro ou é mililitro. Então, você vai ler cada item desse e vai completar. Por exemplo, para encher uma piscina, são necessários 1000 o quê? 1000 litros ou 1000 mililitros, né? Lembrando que o mili, apesar de lembrar de 1000, é como se fosse 1 dividido em 1000 pedacinhos, né? Então, o mililitro ele é bem pequenininho, tá joia? Então, você vai ler cada questão dessa e vai, usando a lógica, você vai responder, certo? No 4 também, ó, João Pedro fez suco de laranja para o almoço em sua família. Ele fez uma jarra e serviu 5 copos de 200 ml, ou seja, de 200 mililitros. Quantos litros João fez? Né? Vamos prestar atenção, fazer um cálculo aqui e descobrir, tá? Pode ser o próprio desenho do copinho e assim por diante, tá bom? E aí você vai explicar para a Pro o que você pensou para chegar nesse resultado. Se você resolveu fazer uma conta, se você resolveu fazer um esquema, um desenho, tá bom?
Na verificação da aprendizagem é a mesma coisa, ó. A Pro não vai ler para vocês, porque vocês têm que aprender a ler o problema. Lembrando que é bom grifar o que está perguntando e vai responder bem certinho aqui, ó, tá? O que a mãe pediu para o filho comprar e assim por diante, tá? A mesma coisa o 2, a letra C, que na realidade seria a letra A, tá? E a letra D, tá bom? Prestem bastante atenção, qualquer coisa volta lá no texto, tá? Na quinta aula, gente, fechando a semana, né? Nós vamos retomar as medidas de comprimento, massa e capacidade já estudadas nas aulas anteriores. Então, assim, nós vamos rever isso aqui, tá? Para poder fazer só exercícios para praticar um pouquinho. Então, ó, analise o quadro com as principais unidades de medida usadas no nosso dia a dia para responder as questões a seguir. Então, aqui eu só coloquei para vocês lembrarem, tá? Ó, então, medida de comprimento, quilômetro, metro, centímetro, milímetro. Então, eu tenho múltiplo e aqui eu tenho submúltiplos e aqui eu tenho unidade fundamental. Então, ó, medida de comprimento, né? Já falei. Metro, quilômetro, centímetro e milímetro. Medida de massa, quilograma, grama e miligrama. Medida de capacidade, litro e mililitro. Tem outros aqui, mas a Pro não achou necessário colocar porque não são muito usados no nosso dia a dia, tá bom? Então, é mais um lembrete. Baseado nesse lembrete, ó, você vai ver aqui quantos metros tem 1 quilômetro, quantos centímetros tem 1 metro e vai responder, ó, tá? Aqui você vai lembrar lá daquela tabelinha que a gente completava com 0, tá? Da aula do início da semana. E você vai pensar, ó, eu tenho 4 metros. Lembra que 1 metro tem 100? Como que eu transformo esse 100 centímetros? Como que eu transformo esse 4 metros em centímetros? Ó, é só aumentar 2 zeros. Então, ó, 4 vezes 100, 400. Ó. Então, 4 metros em centímetros vai virar 400. 4 litros. Vai virar o quê? Você vai ligar aqui, tá? Deu dúvida, volta nas tabelinhas, tá? Lembrando que o metro vale 100, o quilo vale 1000 e o litro vale 1000, certo? O quilômetro vale 1000, tá? Isso é muito importante para você não errar o zero aqui, tá joia? Quando é 100, eu aumento 2 zeros, quando é 1000, eu aumento 3 zeros. Aí depois, ó, na verificação da aprendizagem, vocês vão ler as perguntinhas, tá? E vão responder, ó, prestando muita atenção, ó. Aqui eu tenho 5 litros. Eu quero que transforme em quê? Em mililitro, tá? Aqui, ó, eu tenho 2 quilômetros. Eu quero transformar em quê? Em metros. Aqui, ó, eu tenho 2 tipos de leite, ó. A Marcela quer comprar 2 litros de leite desnatado, tá? Qual o número de embalagem que ela vai usar? A dona Benta quer fazer um bolo, ó, e precisa de 1 quilo, né? Ou seja, ela precisa de 1000 gramas de farinha. Se ela tem apenas isso aqui, quantos falta, né? A ideia de falta, de completar. Quantos que falta para completar? Então, preste bastante atenção, tá bom? E façam os cálculos, ó. Tem a fita aqui métrica em anexo. Qualquer dúvida, vocês olhem na fita métrica, ó, 1 metro. Ah, eu não lembro. Vem aqui na fita, ó. Essa fita aqui, ela tem 1,5 metro, ó. Pode ver, ela tem 150 centímetros. Então, você vai olhar aqui, o milímetro é esse pequenininho aqui, né? Então, qualquer coisa, você usa a régua ou a fita para tirar algumas dúvidas, tá certo? Era isso que nós temos para hoje, tá? Um beijo, qualquer dúvida, é só entrar em contato. Tchau!